O Burundi é um pequeno país montanhoso sem saída para o mar, localizado no centro-leste da África, na região dos Grandes Lagos Africanos. Com uma área aproximada de 27.834 km², o Burundi é o 10º menor país da África e o 143º menor país do mundo, e com uma população de aproximadamente 11.900.000 habitantes, é o 30º mais populoso da África, o 77º do ranking mundial e o 20º país mais densamente povoado do mundo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o Burundi é atualmente o país mais pobre do mundo, com um PIB per capita de apenas $772. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse pequeno país africano e entender por que ele está nessa situação. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Existem poucas informações sobre os primeiros habitantes da região do Burundi, até porque essa região foi uma das primeiras regiões do mundo a serem povoadas pelos humanos modernos. Acredita-se que os primeiros humanos modernos surgiram um pouco ao norte dessa região, a partir do Homo heidelbergensis, e passaram a migrar para o sul a partir de 150 a 140 mil anos atrás. A região onde hoje é o Burundi foi originalmente habitada por um grupo de tribos indígenas de pigmeus africanos chamados de Tuá. Eles eram caçadores-coletores e habitavam as florestas antes do advento da agricultura. Esses humanos evoluíram e deram origem aos povos Bantu, formados por cerca de 400 grupos étnicos que se espalharam por uma grande área que é desde a África Central até o sul do continente. Um desses grupos étnicos, chamados de Hutus, formados por agricultores, começaram a estabelecer vários assentamentos na região dos Grandes Lagos. Já no século XVI, vários grupos de pastores do grupo étnico Tutsi entraram nessa área e, se aproveitando da falta de unidade entre esses povos agricultores já assentados, começaram a fundar vários pequenos reinos, assumindo o controle sobre essa população. Então, em 1680, tanto os Hutus quanto os Tutsis passaram a ser governados por um homem chamado Ntare Kambarantama, provavelmente da etnia Hutu, que funda o Reino do Burundi, tendo o próprio Ntare I como primeiro rei e recebe o título de Mwami. Sob o reinado de Ntare I, o Burundi começou a se expandir, anexando vários povos vizinhos. Só que com o tempo, o clã de Ntare I se separou tanto dos Hutus quanto dos Tutsis e passaram a ser conhecidos como Ganwa. E por não serem nem dos Hutus e nem dos Tutsis, os Ganwa conseguiram manter a lealdade dos dois grupos étnicos e se tornaram os monarcas que governavam esses dois grupos. Com o passar do tempo, os Ganwa deram origem a 4 linhagens diferentes: os Bezi, os Batari, os Bataiga e os Bambutsa, que passaram a lutar pelo poder e se tornaram rivais ferozes, e as lutas internas se tornaram uma das principais fontes de conflitos do Burundi. No início do século XIX, durante o reinado de Ntare IV, o Burundi conseguiu se expandir ainda mais e dobrou de tamanho, e Ntare IV nomeou seus filhos para administrarem os territórios conquistados. Então o herdeiro de Ntare IV, Mwezi IV, teve que lutar contra seus irmãos pelo controle do Burundi, mas só conseguiu manter o controle sobre a metade do país. Em 1858, os britânicos Richard Francis Burton e John Henning Speck são os primeiros exploradores europeus a chegarem no Burundi. Em 1885, na Conferência de Berlim, foi feita a partilha da África entre as potências europeias e o território do Burundi foi entregue à Alemanha, passando a integrar a África Oriental Alemã. Então, em 1896, os alemães estabelecem o primeiro posto militar no Burundi e passam a governar o país através do rei, controlando seu poder. A partir de 1906, começam a chegar os primeiros colonos alemães no país, e isso agrava as antigas rivalidades entre os Hutus, que eram a maioria da população, e os Tutsis, que eram a minoria, e nesse momento exerciam o poder monárquico. Os Tutsis ganham então um status de elite privilegiada, com acesso exclusivo à educação, às forças armadas e a cargos na administração do Estado. Em 1912, os alemães fundam a cidade de Gitega, que passa a ser a capital do Burundi. Só que os europeus também acabaram trazendo doenças devastadoras para o Burundi, que acabou afetando pessoas e animais. Então uma grande fome atingiu o país e até 1914, cerca da metade da população das planícies ocidentais acabou morrendo. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o Burundi é ocupado pelas forças belgas
e com a derrota da Alemanha, o país é unificado com a vizinha Ruanda e os dois países passam a fazer parte do Congo como Ruanda-Urundi. Os belgas passam a administrar o território por meio de um governo indireto, onde os Tutsis continuaram dominando o poder político. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Ruanda-Urundi se tornou um estado fiduciário das Nações Unidas sob a autoridade administrativa da Bélgica, mas exigindo que esse território fosse preparado para a independência e o governo da maioria. Em janeiro de 1959, o governante do Burundi, Mwambutsa IV, solicitou a independência do Burundi da Bélgica e a dissolução da União Ruanda-Urundi. Então, em novembro desse ano, a Bélgica se comprometeu a implementar uma reforma política e legalizou o surgimento de partidos políticos concorrentes. Foram criados então a União para o Progresso Nacional, um partido multiétnico liderado pelo príncipe Tutsi Louis Rwagasore, e o Partido Democrata Cristão, apoiado pela Bélgica e liderado pelo belga Auguste de Chiriver. Em 8 de setembro de 1961, acontecem as primeiras eleições do Burundi e a União para o Progresso Nacional vence. Só que já em 13 de outubro, Rwagasore é assassinado por Gianca Georges, que é condenado à pena de morte. Então, em 1º de julho de 1962, um dia após a execução de Gianca Georges, o Burundi conquista a independência da Bélgica como a República do Burundi e a capital do país é transferida de Gitega para Bujumbura. Por haver instituições democráticas fracas no país, o rei Tutsi Mwambutsa IV estabelece uma monarquia constitucional composta por um número igual de Hutus e Tutsis. Mas em 15 de janeiro de 1965, o primeiro-ministro Hutu, Pierre Ngendandumo, é assassinado, desencadeando uma série de revoltas organizadas pelos Hutus, e os Tutsis passam a controlar as forças militares e policiais do Burundi. Em 10 de maio, ocorrem as primeiras eleições do Burundi como um país independente, mas a monarquia se negou a reconhecer as vitórias dos candidatos Hutus. Então, em 18 de outubro, um grupo de Hutus realizou uma tentativa fracassada de golpe contra a monarquia, que em resposta acabou executando dezenas de políticos e intelectuais Hutus. Em 28 de novembro de 1966, Mwambutsa IV foi deposto por seu filho Ntare V, que em 28 de novembro também foi deposto pelo capitão Michel Micombero. Micombero aboliu a monarquia e declarou uma república, dando início a um regime militar no país. Em 1972, ocorreu um surto de violência no sul do Burundi, onde bandos de Hutus cometeram várias atrocidades contra os Tutsis e todas as autoridades civis e militares da cidade de Bururi foram mortas. Eles dominaram todo o arsenal da cidade e tentaram matar todos os Tutsis que puderam, inclusive os Hutus que se negavam a participar da rebelião, que matou entre 800 e 1.200 pessoas. O exército do Burundi foi acionado, levando ao que ficou conhecido como o genocídio de 1972, em que cerca de 200 a 300 mil Hutus foram assassinados e mais 300 mil se tornaram refugiados, fugindo principalmente para a Tanzânia. Depois disso, Micombero se tornou um defensor do socialismo africano e recebeu o apoio da República Popular da China. Ele impôs um regime firme de lei e ordem, reprimindo fortemente o militarismo Hutu. Em 1976, o coronel Jean-Baptiste Bagaza assume o poder após um golpe de Estado. Mesmo liderando um regime militar dominado pelos Tutsis, Bagaza encorajou uma reforma agrária, a reforma eleitoral e a reconciliação nacional. E em 1981, uma nova Constituição foi promulgada. Só que em 1984, depois de ter sido eleito como único candidato, o histórico de direitos humanos de Bagaza se deteriorou quando ele passou a reprimir atividades religiosas e deter membros da oposição política. Então, em 1987, em mais um golpe militar, o Major Pierre Buyoya derruba Bagaza e assume o poder. Ele suspendeu a Constituição de 1981 e dissolveu os partidos de oposição. Em 1988, começaram a aumentar as tensões entre os Tutsis no poder e a maioria Hutu, resultando em mais conflitos que resultaram na morte de mais 150 mil pessoas aproximadamente. Em 1991, Buyoya aprovou uma constituição que previa um presidente, um governo não étnico e um parlamento. Então Melchior Ndadaye, do partido Frente para a Democracia do Burundi, foi eleito, se tornando o primeiro presidente Hutu do Burundi. Só que apenas 3 meses depois de ser eleito, Ndadaye é assassinado por extremistas do exército Tutsi e, em reação,
os camponeses Hutus começaram a massacrar os Tutsis. Então o exército Tutsi começou a reunir milhares de Hutus e cometer uma série de assassinatos em massa. Isso levou o país ao que ficou conhecido como a Guerra Civil do Burundi, que durou até 2005. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas foram mortas em confrontos e mais 550 mil pessoas se tornaram refugiadas. Para piorar a situação do país, durante esse período o Burundi foi atingido pela AIDS e o número de mortes causadas pelo vírus foi devastador. Através de uma pressão internacional, no ano 2000 as facções em conflito no país chegaram a negociar um acordo de paz, propondo eleições militares e governamentais etnicamente equilibradas, mas dois poderosos grupos rebeldes Hutus se negaram a assinar o acordo e os combates continuaram até que em 2003 os rebeldes enfim concordaram em assinar o acordo. Em 2005, o Burundi iniciou a transição para a paz e aconteceu a primeira eleição desde 1993 com a vitória do Conselho Nacional para a Defesa da Democracia, que passou a dominar o espaço político do Burundi, e o presidente Pierre Nkurunziza passou a controlar rigidamente o país. Mas o seu governo também passou a ser acusado de censura e abuso dos direitos humanos. Em 2007, as Nações Unidas encerraram suas operações para a manutenção da paz no Burundi e voltou sua atenção para a reconstrução da economia do país, altamente dependente do café e do chá, e que havia sofrido muito durante os 12 anos de guerra civil. Em 2010, Nkurunziza foi reeleito para um segundo mandato com mais de 91% dos votos após um boicote da oposição. Em 2015, Nkurunziza anunciou que buscaria um terceiro mandato, o que foi questionado pela oposição, que alegava que isso feria a Constituição do país, enquanto que Nkurunziza defendia que o primeiro mandato não contava por ele ter sido nomeado pelo parlamento e não pelo povo. Isso levou a protestos contra a candidatura de Nkurunziza e em 26 de abril desse ano, a polícia entrou em confronto com os manifestantes, resultando em 6 mortes e aumentando as tensões no país novamente. Por causa disso, cerca de 24 mil pessoas fugiram do Burundi. Mesmo assim, as eleições foram realizadas e Nkurunziza foi reeleito com 69% dos votos. Em 2018, foi realizado um referendo e com 79,08% dos votos, os burundeses aprovaram uma constituição que garantia a permanência de Nkurunziza no poder até 2034. Só que, para surpresa de todos, Nkurunziza anunciou que não cumpriria mais um mandato. Em 24 de dezembro desse ano, a capital do Burundi volta a ser Gitega, e em 20 de maio de 2020, o candidato escolhido como sucessor de Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye, vence as eleições e se torna presidente. Hoje em dia, aproximadamente 85% da população do Burundi é formada pelo grupo étnico Hutu, 15% pelo grupo étnico Tutsi e menos de 1% pertencem ao grupo indígena Tuá. Atualmente, o Burundi possui a menor taxa de urbanização do mundo, sendo que apenas 13,4% da população vive na área urbana. Mais de 90% da força de trabalho se concentra na agricultura, sendo que a maior parte pratica agricultura de subsistência e as poucas indústrias do país estão localizadas em Bujumbura, que é a maior cidade do Burundi. A infraestrutura do país é precária e menos de 10% das estradas são asfaltadas. O café é o principal produto do país e, embora o Burundi seja potencialmente capaz de se tornar autossuficiente na produção de alimentos, a guerra civil, a superpopulação e a erosão do solo tornaram isso praticamente impossível. Devido à alta densidade populacional, o país foi praticamente todo desmatado. A taxa de alfabetização dos adultos do Burundi é estimada em 67%. Cerca de 70% da população é subnutrida e o país tem as menores taxas relacionadas à fome dos 120 países listados no Índice Global da Fome. O IDH do Burundi é de 0,426, o que é considerado baixo, ocupando a 187ª posição do ranking mundial em uma lista com 191 países. E segundo o Relatório Mundial da Felicidade publicado pela ONU em 2018, o Burundi é também o país mais triste do mundo. E essa é a triste história do Burundi. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.